Olá, queridos, seja muito bem-vindo no canal. Uma ótima sexta-feira para você. Que Deus abençoe você e a sua família. E hoje a meditação ela se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante, que diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar a construção do templo. E ele, porém, lhe disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhe digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele em particular e pediram: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E eu gostaria de ler com vocês aqui Mateus 24, 24, que diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, quando eu leio Mateus capítulo 24, eu vejo que eu e você estamos no fim dos tempos. E aqui a pergunta dos discípulos foi essencial para que nós entendêssemos hoje em que tempo nós estamos. Quando você lê o capítulo 2 de Daniel, você vê os últimos dias ou os últimos acontecimentos dessa terra. Nós vamos falar em uma outra oportunidade sobre esses eventos. Mas Mateus 24, Deus está alertando cada um de nós para a sua volta, para a sua breve volta. E ele fala que nesses últimos dias viria pessoas, falando que seria profetas, faria grandes milagres, grandes coisas. Queridos, a Bíblia fala muito que Satanás ele consegue ludibriar a mente das pessoas. Ele consegue fazer magias negras para que nossa visão seja oculta e ele consiga fazer o seu engano. Em Mateus 24, Jesus está falando para os discípulos e para nós hoje que nós estamos nos últimos dias dessa terra e que nós não devemos acreditar nos homens ou em qualquer outra pessoa. Nós devemos acreditar somente na palavra de Deus, na Bíblia, porque a Bíblia ela explica quem é Deus. E ainda continuando aqui no capítulo 24, no capítulo 24, versículo 30, fala assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, o versículo 30 do capítulo 24 está tratando das pessoas que não aceitaram a Cristo, não ficaram atentas nos sinais. Por exemplo, a mulher vai ganhar um neném, um bebê, e ali tem os sinais que nós chamamos de contrações. E Jesus e Deus, que Jesus é Deus, ele traz os sinais. E aí você pergunta: quais sinais são esses, Tiago? Quais sinais na natureza já teve? Bom, teve o escurecimento do sol, teve a lua como sangue, né? A queda de estrelas. Então, isso era o princípio do fim, o início do fim. E aí você pode me perguntar: Tiago, mas o que realmente falta para que Jesus volte? Porque todo mundo fala para mim e todo mundo comenta que Jesus está voltando e ele nunca volta. Falta Mateus 24:14, que eu vou ler para você agora. Mateus 24:14 diz assim, ó: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, para que Jesus volte, a Bíblia, o evangelho eterno, o verdadeiro evangelho, ele precisa ser pregado para todas as pessoas. É por isso que eu estou aqui compartilhando a mensagem de Deus. E aqui, esse conteúdo, 66 livros, né? Cerca de 44 autores.
ele tem muitas coisas a nos dizer. E daqui uns dias eu vou iniciar um programa, ou um estudo, na verdade, do livro de Daniel. E depois que terminarmos o livro de Daniel, nós vamos estudar aprofundadamente o livro de Apocalipse. Mas, enfim, vamos continuar no nosso estudo. O nosso estudo aqui no capítulo 24, ele está direcionando para a vinda do Filho do Senhor. Ou seja, a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. E aqui no capítulo, na verdade, 25, fala da igreja de Deus. Aqui está a parábola das 10 virgens. Aqui fala que 5 eram nécias, 5 prudentes. E o que é isso, Tiago? As 10 estavam dentro da igreja. Porém, 5 buscavam o azeite, que é o Espírito Santo, de acordo com Zacarias 14:4. Elas buscavam, elas dependiam do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. E as outras só iam à igreja preocupada com ar-condicionado, com uma boa mensagem, e saíam dali vazias. Então, qual é o significado de Mateus capítulo 24 e entrando em Mateus 25? É que nós estamos já nos últimos dias. E Mateus 25 fala dos nossos dias. Porque olha o primeiro versículo, olha o que diz. Então, só aqui nós vemos o verbo no futuro. Então, aqui a Bíblia está falando não para o passado. Por exemplo, eu vou voltar um pouco aqui em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, Jesus ele falava com os discípulos sempre no presente. Por exemplo, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia. Agora, versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar. Então o verbo aqui está sempre no presente. Então quando Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras e dali ele começa a escrever aqui, a falar essa parábola de Mateus capítulo 25, ele não fala o verbo no presente, ele coloca no futuro. O reino dos céus ele não é, ele será. Então significa que Mateus capítulo 25 está se cumprindo nos nossos dias, nas nossas igrejas. E aqui no versículo 25, capítulo 25, versículo 1 em diante, fala assim, ó, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saindo a encontrar-se com o noivo, 5 dentre elas eram imprudentes, e 5 delas eram prudentes. As prudentes, ao pegar as lâmpadas, não levaram o óleo consigo, que é o Espírito Santo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas de reserva. E como o noivo estava demorando, Jesus é o noivo. Muitas pessoas falam, Jesus está demorando. Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Eu gostaria de parar por aqui e contextualizar para você. Como está a sua vida com Deus? Está totalmente gelada ou está morna? O que eu ando observando na vida ou no cristianismo é que as pessoas estão buscando somente um bom lugar para ir, para receber uma boa mensagem, para ter prosperidade. Tudo bem, a Bíblia fala de prosperidade, mas a Bíblia fala mais de salvação e de Jesus Cristo do que outra coisa. E aqui a Bíblia fala que nesses dias em que estamos vivendo, esse tempo, as pessoas estão mornas. E aí vai esse conteúdo para você, porque Deus te encontrou neste dia. Por que você está morno? Será que é as redes sociais que está deixando você nessa mornidão? Será que, além das redes sociais, você tem feito muitas outras coisas e a prioridade da oração, do jejum, da busca completa por Jesus Cristo está sendo deixada de lado? Porque a Bíblia aqui fala de uma festa de casamento. Mateus capítulo 25 fala de uma festa de casamento. E como funcionava?
Você não foi convidado, hoje é penetra, né? Na época não. Então, você não foi convidado, mas você queria participar dessa festa do casamento. O que você faria? Você pegava a sua lamparina, colocava azeite ali, acendia o pavio e aí você ficava ali aonde o cortejo do casamento iria passar. Quando o cortejo do casamento estava passando, você entrava ali e você ia para a festa de casamento que durava mais ou menos 7 dias naquela época. E aí você usufruía e você comemorava o casamento. E queridos, essas pessoas aqui que está no caminho, esperando Jesus Cristo voltar, essas sim serão salvas. Essa sim estará naquele grande dia, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, como diz 1 Tessalonicenses, como diz Apocalipse 1:7. E aqui, queridos, ainda na parábola, ela diz assim, ó, no versículo 10: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, tem traduções que fala apercebidas. Então, a vogal A, ela faz toda a diferença, porque no dicionário Aurélio ou qualquer outro dicionário, percebidas, qual é o significado, Tiago? Saber o que vai acontecer. Eu sei que Jesus vai voltar. Mas quando coloca apercebida, a vogal A tem um grande significado, porque eu vou me preparar para aquilo que eu sei que vai acontecer. Então eu sei que Jesus vai voltar. Então eu vou me preparar. Eu não vou trair a minha esposa, eu não vou ser uma pessoa indecente, eu não vou me atrapalhar dos negócios, eu não vou comprar e não pagar, eu vou ter o meu nome limpo. Então, por eu estar seguindo a Cristo e voltar ou esperar a vinda de Cristo, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma vida como Cristo viveu aqui na terra, uma vida de obediência. Esse é o convite da palavra de Deus. Ter uma vida obediente aos mandamentos de Deus que se encontra lá em Êxodo 20, do 8 ao 11. E esse é o convite para mim e para você, tá ok? Bom, mas o livro de Mateus, nos últimos versículos, ele termina com algumas palavras duras. E também algo que eu e você precisa. No versículo 13 fala assim, ó: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Então, nós temos que manter uma vida de obediência e vigiar para que nós não possamos cair em pecado, tá ok? Bom, essa parábola, ela termina também fazendo um convite para nós. Apocalipse fala que Jesus está batendo a nossa porta. Mas Mateus fala que quando nós, nos últimos dias, quando buscar a Deus e não tiver mais a oportunidade, nós vamos bater na porta dele e ele vai falar: eu não vos conheço. Imagine um pai a qual você foi criado a vida inteira olhar para você e falar assim, ó: eu não te conheço. E aí você talvez vai falar assim: mas nós não falamos em teu nome, nós não oramos em teu nome, nós não profetizamos em teu nome. Mas isso nunca veio do coração, da mente, da razão. Então hoje Deus, ele dá a possibilidade, ele nos dá a sua palavra para nós aprendermos com ele como viver uma vida de santificação. Então aí fica o chamado para você: venha para Cristo por enquanto que ele não volte nas nuvens do céu, porque depois não vai haver mais oportunidade. A oportunidade de salvação é hoje. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado pela salvação. Obrigado porque constantemente o Senhor tem nos abençoado. Abençoe essa pessoa que escutou esse pequeno vídeo. Ilumine a mente dela para que ela possa viver conforme a tua palavra diz. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém.